Olá, saudações a todos, sejam todos bem-vindos a mais um episódio da série Poltergeist. No episódio de hoje, nós iremos falar a respeito dos primeiros discos voadores, onde iremos tratar de dois casos que são fenômenos na ufologia, o caso Aurora e o caso Kenneth Arnold. Vem com a gente! No episódio de hoje de Poltergeist, retornaremos ao final do século XIX, em uma pequena cidade do Texas, onde um misterioso objeto caiu do céu e deixou para trás mais perguntas do que respostas. E depois, avançaremos até 1947, quando um piloto norte-americano descreveu algo que mudaria para sempre a forma como a humanidade enxergaria os céus, os chamados discos voadores. 16 de abril de 1897, Aurora, uma pacata cidade do interior do Texas, desperta para um acontecimento extraordinário. Segundo os jornais da época, um objeto voador metálico teria caído em uma fazenda local, destruindo parte de um moinho de vento. Entre os destroços, moradores afirmaram ter encontrado o corpo de uma pequena criatura humanoide. O ser, de aparência estranha e não reconhecível, teria sido enterrado em um cemitério local com honras cristãs. Este caso é fascinante porque ele acontece exatamente antes da explosão dos discos voadores, ou seja, antes dos filmes de Hollywood, antes das séries e até mesmo antes da era espacial. Documentos da época, como reportagens do Dallas Morning News, registraram o incidente. Até hoje, o suposto túmulo da criatura desperta curiosidade e controvérsias, pois muitas marcas e testemunhos se perderam com o tempo. Estamos falando de 1897, quando a aviação ainda estava engatinhando. Se era apenas uma invenção jornalística, por que até hoje existem pessoas na cidade que tratam esse assunto muito sério? O incidente foi investigado em várias ocasiões. Em uma das vezes, foi transmitido pela estação de televisão local Fox Channel 4 e foram ao ar na TV a cabo. Em 1998, com sede em Dallas, a emissora de TV exibiu um extenso relatório sobre o incidente Aurora. O repórter Richard Ray entrevistou o ex-repórter Jim Mars e outros moradores que disseram que algo caiu em Aurora. No entanto, o relatório de Ray foi incapaz de encontrar provas conclusivas de vida extraterrestre. Ray informou que o estado do Texas erigiu uma placa histórica na cidade que apresenta o conto e o rotula de lenda. Segundo alguns ufólogos e alguns pesquisadores que já tentaram averiguar se realmente havia uma criatura enterrada dentro daquele túmulo, eles foram impedidos devido a uma lei estadual do Texas que proíbe a violação ou qualquer tipo de exumação de cemitérios, ou seja, existe uma lei que proíbe e impede que as pessoas possam fazer as pesquisas para realmente averiguar se de fato ali foi enterrada uma criança ou um ser extraterrestre. Fato é que nunca iremos saber de fato o que se encontra embaixo da lápide do suposto ser extraterrestre. Anos se passaram desde seu sepultamento, permitindo tanto que o que realmente foi enterrado ali fosse retirado, assim como os restos que foram jogados no poço fossem perdidos. Mistérios escondidos pelo tempo e ocultados pelo governo. O que nos resta sobre a verdade? Se esse ser foi realmente enterrado no solo do Texas, será que existem provas ou como averiguar se de fato ali está uma criatura extraterrestre? Ou será que foi enterrado para sempre a verdade junto com este sepulcro? O que realmente caiu em Aurora? Um simples acidente terrestre transformado em lenda? Ou um registro esquecido do primeiro contato entre humanos e algo vindo de outro mundo? Anos mais tarde, no estado de Washington, presenciamos um novo fenômeno onde há um avistamento de um disco voador. 24 de junho de 1947. O piloto civil Kenneth Arnold sobrevoava o Monte Rainier, no estado de Washington, em seu avião particular.
De repente, ele avistou 9 objetos brilhantes, em formação, voando a velocidades impressionantes, superiores a 2.000 km por hora, algo impossível para a época. Arnold descreveu que eles se moviam como pires saltando sobre a água. Foi a imprensa que, a partir desse relato, cunhou o termo que marcaria a história: Flying Saucers, ou discos voadores. É curioso perceber como uma única descrição feita por um homem respeitado mudou para sempre a forma como nós enxergamos os céus. Após o relato de Kenneth Arnold, milhares de pessoas se sentiram encorajadas a contar as suas versões e experiências sobre ufologia. E desta forma nasceu a ufologia como nós conhecemos ela hoje em dia. Esse caso não apenas popularizou o conceito, mas também deu início à era moderna da ufologia, espalhando relatos semelhantes pelo mundo inteiro. Relatos de fenômenos nos céus que não têm explicações, desde registros xilográficos do século XVI até 1947, onde recebem o batismo como disco voador. Será que estamos falando de uma histeria coletiva, fenômenos meteorológicos? Ou de fato estamos lidando com entidades extraterrestres? Teriam esses objetos realmente vindo de fora da Terra? Ou seriam protótipos secretos testados em plena Guerra Fria, ainda desconhecidos do público? Se no século XVI já haviam relatos sobre luzes e cruzes nos céus, em 1897 já haviam relatos de contatos com corpos e quedas de objetos voadores. Em 1947, foi registrado o nome disco voador. Será que estamos falando de algo moderno ou estamos falando de fenômenos que acompanham a humanidade talvez por séculos ou talvez até mesmo por muito mais tempo? De uma pequena cidade do interior do Texas, a um voo sobre as montanhas de Washington, esses relatos inauguraram uma nova era de mistério. Aurora e Kenneth Arnold, 2 pontos distantes no tempo, mas unidos por uma mesma pergunta: o que realmente está cruzando os céus da Terra? Espero que vocês tenham gostado do nosso episódio de hoje e fiquem à vontade em mandar as suas perguntas, as suas dúvidas e comentem o que vocês acharam do nosso episódio e deixem a sua sugestão de tema. Vejo vocês na próxima.